Para ser nosso. Para ser nosso? Teu nome é? Elisângela. Muito prazer. Elisângela. E aqui, deixa eu ver aqui. Aline e Soraya. Soraya Tronic. Nossa, tá difícil. Aí mas o senhor decora. quer matar. Que dia é hoje do mês? 20? Dia 30. Tá valendo? 30 de maio, 19 horas e 1 minuto. Diretamente de Brasília. Muito bem acompanhado. Tem aqui a Elisângela, nossa intérprete de Libras. Aqui a nossa querida Aline Esleutis, lá do Paraná. E na ponta direita, a nossa querida Soraya, de Mato Grosso do Sul. Morei por 3 anos em Niuaque. Lá tinha um churrasco com mandioca, dia sim, dia não. Continua essa tradição por lá, não? Continua, o senhor tem que buscar o título de cidadão miaoquense, Caramba. tá? Niuaque, já passou o título, agora temos que marcar esse tereré título. ou sem tereré? Com tereré. Vou falar um assunto rápido aqui, né? Depois, entre as duas aqui, um assunto importante que interessa pra gente. Então, rapidamente, nas últimas semanas, só a título de curiosidade, para vocês verem que a confiança do investidor no Brasil é enorme. Nós estamos fazendo dever de casa, temos uma encruzilhada pela frente, que é a reforma da Previdência. A gente apela aos parlamentares, muitos, nem estou apelando mais, que eles é que estão nos vindo dizendo que querem aprovar a reforma, tendo em vista nós podemos libertar o Brasil desse jugo econômico que nós vivemos, tá? Uma situação econômica bastante complicada, que nós só podemos sonhar com dias melhores na economia com essa reforma previdenciária. Nós temos que demonstrar para o mundo e para o investidor aqui de dentro que nós estamos preocupados e sim fazendo a nossa parte, porque o Brasil gasta muito mais do que arrecada. Vindo a reforma da Previdência, uma nova Previdência, como diz o Paulo Guedes e o Rogério Marinho, o Brasil tem tudo para deslanchar. Então, com toda certeza, os deputados e deputadas estão cada vez mais conscientes dessa importante reforma para o futuro do nosso Brasil. Então, antes mesmo dessa reforma, só alguns investimentos. A Scania, nas últimas semanas, está investindo 1 bilhão e 400 milhões de reais em São Bernardo. A Hyundai, 125 milhões em Piracicaba. A GM, 10 bilhões em fábricas paulistas. Carrefour, 2 bilhões no foco aqui no atacado e no varejo, grande rede de supermercado. A Honda, 500 milhões em fábrica de motos em Manaus. Até aproveito o momento, mando um abraço para o Coronel Menezes, que é o superintendente da Sufran em Manaus, está fazendo um excepcional trabalho. Tá certo? Vamos lá. Vamos aqui pegar a nossa querida deputada e senadora, a deputada Aline e Soraya. O que acontece, pessoal? Ambas são do PSL. Nós não podemos ganhar tudo na Câmara e no Senado. Não existe. É até bom que não ganhe, senão passaria a ser um presidente que não seria presidente, seria um ditador, mas tudo que ele manda é aprovado. Como acontece aí no parlamento cubano, lá são 612 parlamentares, sabia? 612 parlamentares lá em Cuba. E ninguém... Lá é impressionante, se reúne poucas vezes por ano e tudo é aprovado. Eu não sei, não tem... Alguém já viu um deputado cubano passeando no Brasil? Já viu? É mais fácil ir lá para Minas e ver o ET de Varginha andando por lá, com toda certeza, Então o que acontece? Houve uma briga enorme nessa MP 870, que tratava da reestruturação do nosso governo. E tinha um assunto lá, dizia sobre COAF, Então a COAF fica na justiça ou vai para a economia. E ali, na Câmara, teve votação nominal e perdemos por 10 votos, se não me engano, 18 votos, e daí começou o pessoal quem é que se ausentou? Quem votou contra? E começou uma verdadeira massacre em cima dessas pessoas. Por exemplo, Aline Esleutis, aqui do lado aqui, do Paraná. Ela estava acompanhando a ministra Tereza Cristina na Ásia, mais especificamente o grande trabalho foi na China. E eu aconselhei acompanhar a Tereza Cristina, 2 mulheres, tá certo? Ela voltada do agronegócio, o Estado precisa disso. E acompanhou a Tereza Cristina. Como na minha viagem
para a China no segundo semestre, alguns parlamentares, né, uns 4 ou 5, irão comigo também, vão perder uma semana de sessão aqui. Então o caso da Aline, quando ela voltou de São Paulo, né, por São Paulo, veio para cá. Quando pousou em Brasília 22 horas, já havia ocorrido a votação. Então, obviamente, ela não votou. E você for ver no painel da Câmara no dia anterior, não tinha a presença dela também, porque estava na China. Havia interesse por parte do governo, interesse meu, de que ela fosse acompanhar a Tereza Cristina nessa turnê pela Ásia, né, Japão, buscando... China, Indonésia e Vietnã. Para exatamente ajudar, aconselhar, participar. Quem sabe um dia seja, se a Tereza Cristina não queira mais ser ministra, né, ou vai ser uma super-ministra para que você vá para o lugar dela. Se quiser. Então, até perguntaria para ela, então, por favor, quem está atacando ela, não procede isso daí, não procede, não justifica esse ataque, porque a ausência dela, logicamente, não tinha como ela votar pela internet. Se tivesse, ela votaria com toda certeza. Agora, fala para a gente, já que você esteve aqui na Ásia, né? 2 minutos que tu tem de experiência, a grande vantagem, o que você viu de bom para o Brasil, no tocante ao agronegócio, que é a locomotiva da economia no Brasil. Então, presidente, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por estar aqui ao seu lado e compor aí a base do seu governo. Nós tivemos uma grande oportunidade, a missão foi realmente um sucesso. A ministra Tereza Cristina conseguiu, dentro dos 4 países quais, né, nós estivemos, no Japão, na China, Vietnã e Indonésia, fazer grandes avanços na questão comercial para o nosso país. Na China, em especial, presidente, nós conseguimos alavancar e abrir um setor que para nós é de suma importância, que é a questão da carne. Então você veja que nós estamos aí com dificuldade da abertura desse comércio há muitos anos. Tem frigoríficos aí que faz 3, 4, 5 anos que estão tentando seu credenciamento. No meu caso, lá no Paraná, existem várias demandas e foi por isso que aceitei o convite e fui, né, participar dessa missão no objetivo de ajudar, de acrescentar. Tivemos um avanço muito forte, o Ministério já está encaminhando para a China uma lista com cerca de 20 a 30 plantas para serem credenciadas, fora todas as demais que estão terminando seus formulários e que também serão apresentadas. Nós devemos encaminhar para a China 78 plantas e possivelmente para frente continuarmos enviando as outras plantas aí, porque a China está passando por uma crise gigante. Talvez a gente não consiga pela televisão ter a sensação real da desgraça que está acontecendo lá com a peste suína. Eles já tiveram que eliminar mais de 30%, né, dos suínos e lá 60% do consumo de carne é suína. Então é uma grande janela, é uma grande oportunidade para o Brasil entrar não só com a carne suína, mas carne bovina, frango e tantos outros produtos. Nos outros países nós conseguimos avançar bastante também com algumas frutas, grãos, soja, milho que nós já vendemos para alguns países. Então eu acho que a missão foi cumprida, capitão, a missão foi cumprida. Nós conseguimos alavancar muito, mostrar que o Brasil é o celeiro do alimento do mundo. Se Deus quiser, vamos aí nos próximos dias, nos próximos meses, finalizar grandes negociações, ajudando a economia do nosso país, ajudando a melhorar a questão da empregabilidade, a questão dos recursos e da economia do nosso país, sabendo que o agronegócio é, sem dúvida nenhuma, um motor de toda essa engrenagem aí do nosso país. Ok? Bem, está mais do que justificada, explicada a situação dela, por que ela foi para a Ásia e, obviamente, não conseguiu chegar a tempo e votar. Em vez de perder por quantos votos? 18 votos. Teria perdido por 17 votos, não tem problema nenhum, tá? Mas não vamos atirar numa pessoa que é aliada nossa, né? E vai estar conosco em outras oportunidades para o bem do Brasil. Não vamos dizer que isso que muitos disseram na internet que não justifica. Vamos voltar aqui agora a Soraya, Mato Grosso do Sul, senadora. A MP foi para o Senado, tá? E o que aconteceu? Decisão do governo, minha, tá? Falei ao pessoal, não criem problemas, não apresente destaque, deixa aprovar a MP no Senado como chegou da Câmara. Deixa o COAF longe do Moro e perto lá do ministro Paulo Guedes. E digo mais, ninguém perdeu nada com isso não. Porque é a mesma coisa num quartel, né? Estou lá no grupo, eu estou lá no 9º GAC em Niuac, né? Eu sou o coronel comandante do 9º GAC de Niuac. E um sargento sai da primeira bateria e vai para a segunda bateria. Ele continua no 9º GAC.
o COAF continua com o governo. Alguém acha que o Paulo Guedes vai ser uma pessoa que, em precisando de dados lá na justiça, não vai fornecer, sem problema nenhum. Agora, eu pedi para todos, inclusive para a Soraya pessoalmente, para que ela deixasse passar a MP como chegou, porque se aprovasse um destaque qualquer, o projeto, a MP voltaria para a Câmara e não daria tempo de ser votado novamente. E perderíamos toda a reforma administrativa. Seria pior para nós. E aí a votação lá é coisa mais esquisita ainda, né? O que é comum? O presidente da Câmara, do Senado, acontece na Câmara também, levanta quem concorda, permanece como se encontra, quem não concorda, levanta o braço. Pô, muita gente levantou o braço. Na Câmara, em média, lá, quando tem uma votação dessa maneira, 60, 70 levanta o braço. Então, se for contar todo mundo, primeiro que o presidente não vai saber o nome desses 70 que estão lá, pode saber de metade, né? Todo mundo vai saber. Vai ter gente que sabe, quando a votação é simbólica dessa maneira, como regra, é para ser, já sabe que vai decidir no final. Então, houve a contagem no Senado, algumas pessoas levantaram o braço, tá certo? Daí contou para lá, e não contaram a da Soraya. E daí o que acontece? O pessoal dizendo que se ela tivesse levantado o braço, teria sido um placar diferente. Não teria. E eu pedi para ela, não posso mandar, que eu não sou patrão dela, né? Nem mando nela, longe. Ainda mais mandar em mulher, não estou maluco por mandar em mulher. Não posso mandar nem no meu filho Flávio. Aí eu mando nele, tá certo? Em parte, nem sempre eu mando nele também. E daí então houve essa divulgação que ele não levantou o braço. Poxa, então, se alguém errou, foi eu. Se bem que eu não errei também. Pedi para que a MP prosseguisse sem o acolhimento de qualquer emenda, senão perderíamos toda a reforma. Ponto final. Então a gente pede aos colegas nossos que não façam esse julgamento de imediato. Alguns fazem, a grande maioria sabe que está fazendo, né? E não atacam. A minoria que ataca, a gente fica chateado. Nós estamos aqui para ser, eu também principalmente, né? Para ser criticado ou elogiado. Não tem problema nenhum. Alguma coisa mais sobre o COAF? Não, é para o pessoal entender que nós estamos aqui para dar governabilidade para o senhor, presidente. Então, o senhor manda sim. Não. O senhor manda, eu obedeço. E nós, o senhor chamou... Eu estou vendo 2 coronéis deputados aqui. Estão vendo aqui como o capitão manda? Tá okay? Nós obedecemos. Aqui é o time feminino obedece. E então, presidente, é isso. Às vezes a gente tem que mudar de estratégia. Porque, infelizmente, a Câmara está mandando muito tarde as medidas provisórias para o Senado. Hoje tínhamos uma sessão extraordinária para votar as MPs que vocês votaram até de madrugada. Até de madrugada. E hoje sumiram todos os senadores. Resultado, presidente, semana que vem estarei defendendo o Brasil na questão climática. As MPs serão votadas na segunda-feira e eu não estarei. A mesma situação da Aline. Eu mudei minha agenda. Então o pessoal tem que parar, respirar. Tem uma ansiedade do povo brasileiro, presidente, confiando muito na gente, sabe? Eu fiquei 28 anos dentro da Câmara. Dezenas de vezes eu não me fiz presente. Dezenas. E fazendo coisas tão importantes quanto, né, presidente? E daí vem aquela pancada. O tempo é natural a pancada. Eu fui para Israel com o senhor. Vamos se acostumando, tá ok? Quando eu fui para Israel com o senhor, falaram que eu sumi, que eu não votei, eu estava em missão em Israel com o presidente. Entendeu? Então é difícil. Olha uma batata quente no meu colo, até me ajuda aqui, tá? Foi aprovada a medida provisória. Teve um deputado do PT, né, que apresentou uma emenda, foi aprovada a emenda dele, tá? E o que diz essa emenda? Que não pode cobrar aquela bagagem que vai embaixo do avião, né, até 23 quilos. E por outro lado, tá certo? Muito defende que essa bagagem seja cobrada. Então está um impasse, né? Alguns dizem que eu devo vetar, outros sancionar, né? Sancionando, não cobra até 23 quilos. Eu vetando, vai ser cobrado acima de 10 quilos. Ok? Olha a situação. Daí já começa, né? Pô, se o presidente sancionar, ele está fazendo o jogo das empresas aéreas. Tá? E se ele vetar. Se eu sancionar, eu estou ajudando o passageiro. Agora, olha só, quantas vezes você vai para Mato Grosso do Sul de avião aqui de carreira, né? Você está na poltrona 10C e você está na 10E. Você está do ladinho no corredor. Daí você pergunta, Soraya, quanto você pagou nessa passagem aqui? Quem paga é a Câmara. Deixa bem claro, a minha por 28 anos a Câmara pagou.
Tá certo? Essa daí sim. Quando você pagou a passagem? Você vai falar R$500, por exemplo. Daí você pergunta para ela, a Aline, você pagou quanto? Ela fala, 1.500. Você reparou que no mesmo voo, pô, todo do lado do outro, a diferença é R$1.000 uma passagem e outra? Vamos lá. Quantas vezes vocês viram, já enxergaram por aí? Almoço, R$15, refrigerante grátis. Alguém acha que o refrigerante é grátis? Então dá vontade de chegar, almoço, R$15, refrigerante grátis. Me dá o refrigerante. É grátis, mano. Isso não acontece. Então, de qualquer maneira, está incluído aí no preço final da bagagem, tá? O peso ou não. O que as empresas querem é realmente que eles regulem isso aí. E eles regulam até 12 quilos, até 10 quilos, se não me engano, 10 quilos, não paga esse excesso aí. Mais ainda, vamos supor o teu avião tem mais de 150 pessoas a bordo. É número aproximado, 150 pessoas a bordo, tá certo? Vamos supor que cada uma bote 20 quilos de bagagem. Vai dar mais ou menos 3.000 quilos, aí dá 3.000 quilos redondo, ok? São 3 toneladas. Daí eu pedi para um colega da aeronáutica aí levantar essa viagem, no caso São Paulo-Fortaleza, um pouquinho mais longa, 3 toneladas. Quanto de combustível a mais teria que se gastar um avião desse carro levando 3 toneladas a bordo de São Paulo para Fortaleza? São Paulo Fortaleza. Aproximadamente 600 litros de combustível. E daí? Custa caro isso ou não custa caro isso aí? E outra coisa, agora eu vou brigar com vocês duas. Vamos brigar? Vamos brigar. Ou com vocês três? Vamos brigar? Quando eu saio com a minha esposa, vou fazer uma viagem. Eu boto numa malinha minha mais ou menos 10 quilos de material. Ela com a dela bota 40 quilos. Por que elas botam 40 quilos? Por que eles botam 40 quilos e não 10? A gente precisa de tudo isso. A gente precisa de tudo isso. Porque garantia, não vai faltar nada. Desde a presilha até a meia calça, tudo Mas olha dentro. só, eu vou com o meu sapato, um tênis e um chinelo. Ela bota 5 pares de sapato, 2 tênis, 2 chinelos. Pra ficar Vocês- linda pro senhor, Claro, não tá é? certo, Ela já é Michele, linda, isso aí. ela já é linda. Continua assim. Mas, presidente, às vezes é uma economia que não vale a pena. Aleluia. Principalmente porque as empresas que estão vindo low cost, isso atrapalha. Cobrar bagagem atrapalha. O que nós queremos, na verdade, é que diminua o preço das bagagens. Então, às vezes, a gente não consegue raciocinar com profundidade. O peso ou o preço da Não, bagagem, você falou? tirando, não cobrando a bagagem, Tá. atrapalha as companhias de baixo custo Tá. de virem para o Brasil, porque a ideia inicial é abrir o mercado. Exato. Então isso foi um empecilho que pode, tá ficando difícil o Brasil. Né? A minha tendência A ideia- é vetar, não é pelo autor ser do PT não, tá? Se bem que é um indicativo. É um indicativo, o PT, porque os caras são socialistas, comunistas, são estatizantes, tá? Eles gostam de pobre, quanto mais pobre tiver, melhor. Exato. Tá? Gostam de pobre. Olha a educação do PT. Nós caímos barbaramente e aumentou a despesa. Tá, tudo bem. Então a minha tendência é vetar esse dispositivo, daí vai ter muita gente me criticando, como criticaram vocês duas aqui na questão do quadro. Mas aí a passagem vai ficar mais barata, presidente, abrindo concorrência. Daí eles falam, né? Ah, quando lá atrás passou a cobrar, não diminuiu. Naquela época, por coincidência, aumentou o preço do barril do petróleo lá fora. Tá certo? O dólar variou também de preço. Então, isso tudo. E não adianta, no final das contas, você vai pagar a conta. Agora, já que eu falei que ia brigar com vocês duas, né? O maridão não podia reclamar. Por que 2 pares de sapato, 4, leva só 2 para pagar menos? Não ia acontecer esse problema. O homem carrega a bagagem, além de tudo, né? Além de tudo, ele Jamais carrega. brigue com uma mulher, jamais. Né? Dificilmente você vai Não ganhar essa brigo. parada aí. Mas até o veto meu ou sanção, a gente vai acompanhar aqui nos comentários qual a opinião de vocês. No momento, eu digo para vocês, estou convencido, posso mudar a vetar o dispositivo. Ok? Vamos respeitar. Temos que respeitar. Eu quero que você pague, seja criticada por uma decisão que eu vou tomar. Essa é minha. Você falando Mas a vetar ou gente consegue sancionar, entender. você fazer vetando ou sancionando, você vai ter crítica. Não interessa, você vai levar tiro de qualquer isso. O maneira. pessoal tem que entender por quê. Tá certo? Se entender. Bem, Soraya e Aline, mais alguma coisa? Eu gostaria. Obrigada. Tá, só um adendo. Presidente, eu estive na terça-feira entregando, né, pessoalmente o convite da Agroleite, a maior feira aí do leite do nosso país, a capital do leite do Brasil é Castro, a minha cidade lá no estado do Paraná. E eu teria o maior orgulho e toda a nossa comunidade, o agronegócio, em recebê-lo lá. Sei que o senhor vai
verificar sua agenda, mas teríamos o maior prazer em recebê-lo, porque, sem dúvida alguma, o seu governo tem enfatizado o apoio ao agro, e eu, como uma representante do agro e do cooperativismo, teria maior prazer em recebê-lo. Então, vou fazer uma pergunta para vocês duas aqui. Hoje, qual a TV? A TV SBT? No SBT hoje, eu vou assistir A Praça é Nossa. A Praça é Nossa. Praça é Nossa. Eu não quero falar aqui qual é o quadro que eu mais gosto, porque pode pegar mal. Mas, depois do Carlos Alberto de Nóbrega, que teve aqui a semana, foi homenageado. Esteve conosco, eu fui lá, dei um abraço neles. Foi lindo. Tá? Tem um programa do Danilo Gentili, é isso? Tem. De noite. É isso mesmo? Vocês vão assistir o programa hoje ou não? Por quê? Porque o presidente vai estar lá. É o presidente que está lá. Pessoal, audiência total, 100%. Depois da Praça é Nossa, um programa maravilhoso. Depois do Palmeiras e Sampaio Corrêa também. Palmeiras e Sampaio Corrêa, se não me engano, às 20 horas. Depois da Praça é Nossa, um programa excepcional do SBT. Tem o Danilo Gentili. Vamos hoje botar o Ibope lá do SBT. Lá em cima. Vocês vão gostar do programa por quê? Tá? Lógico, conversamos antes, etc. Eu não posso ficar tão à vontade, contar piada como eu contava quando era deputado, né? Dar voadora no pescoço dos outros, falar algumas coisas. Mas foi bacana. No começo começou foi um pouco tenso, mas relaxou. Muita coisa boa conversada. Acho que vale a pena. Vou assistir o Danilo Gentili, então pelo menos grave para assistir amanhã. Vale a pena. Então hoje, depois da Praça é Nossa, Danilo Gentili, de night. Muito obrigado, vocês dois. Quero agradecer. O presidente esteve com a bancada feminina do Congresso. Foi um café da manhã lindo. Maravilhoso. E toda a mulherada ficou apaixonada. Tá bom? Obrigada, presidente. Ainda bem que a minha esposa não assiste minha live. Não, mas ela compreende. Ela é uma santa. É porque maravilhosa. O presidente valoriza as mulheres, está valorizando tanto as deputadas como as senadoras. Obrigado, presidente. Obrigada, presidente. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Vou convidar aqui o Mandetta. Muito obrigado aí. Obrigado, presidente. Mandetta, nosso ministro da Saúde. Também de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Vamos falar agora porque eu morei 3 anos em Mato Grosso do Sul, escolhi a Tereza Cristina e o Mandetta de Mato Grosso do Sul. Não foi isso não. Quem os escolheu foram as bancadas temáticas da Câmara e no Senado. A bancada da Saúde indicou o nome do Mandetta, uma pessoa excepcional, um cabide de... Ele tem um vasto conhecimento dessa questão. Falta um pouquinho de recurso, né, Mandetta? Pouquinho, mas né? não estamos pedindo, não. Estamos pedindo, trabalhando. E a Tereza Cristina, sem comentário. Inclusive, eu falei que o nosso ministério está dividido, de homens e mulheres. São 22 ministros. Tem a Tereza Cristina da mais, como cada uma vale por 10, está dividido o ministério aqui. Então, um abraço aqui, está nos visitando aqui o Zé Carlos Aleluia, da Bahia. Um abraço aí, Zé Carlos. Tá certo. Para me dar o nome do pessoal aqui para a gente anunciar aqui. Vamos lá, Mandetta. 40 horas semanais. Há 20 dias, o senhor deu autorização, nós publicamos mais 2 modalidades, 60 horas e 75 horas. As que vão trabalhar 75 horas vão trabalhar até as 22 horas. Vão abrir às 7 horas da manhã, vão trabalhar o dia inteiro, não tem intervalo do almoço, passa às 18 horas e vão até às 10 da noite. E as outras, que são 60 horas, vão trabalhar 12 horas turno corrido, das 7 da manhã às 7 da noite. Por que isso? As mulheres e os trabalhadores saem de casa às 6 horas da manhã para ir trabalhar, o posto está fechado. Aí, na hora do almoço, que ela teria um espaçozinho ali para fazer um exame, o posto está fechado. E volta para casa, às 5 horas da tarde, fecha o posto já está fechado, só sobra para ela, para a mulher trabalhadora, para o homem trabalhador, ou uma UPA, um pronto-socorro. Agora, com essa modelagem, os prefeitos é que vão decidir, presidente, não é ordem nossa, quem quiser fazer, faz. Nós vamos garantir o recurso, triplicamos o valor do custeio, mesmo com esse orçamento apertado, para que a atenção primária, que as pessoas possam se utilizar das unidades básicas de saúde até as 22 horas, que a grande maioria das pequenas urgências podem ser atendidas. Em uma semana de que nós publicamos a portaria, presidente, 400 unidades de saúde já pediram habilitação, principalmente no Nordeste. Então fica aqui o chamado para os prefeitos, para que eles se apropriem da política, que ela pode ser, ela garante mais acesso, mais tempo de oportunidade para fazer o preventivo. E outra coisa, presidente, sua orientação, gestante não tem fila, a oportunidade chegou, é gestante, passa na frente, tratamento odontológico passa na frente, pré-natal de qualidade, vacinação passa na frente, enfim,
um bom começo aí de acesso em atenção primária. Da carência de recursos, né? Criatividade, presidente. Tá certo. Economizamos em medicamento, economizamos em propaganda, economizamos em diária, economizamos em passagem, jogamos dinheiros todos para atenção primária. É coisa séria, eu passei por uma cirurgia bastante complicada, fiquei 4 meses com bolsa de colostomia e tomei conhecimento que quase 200 mil pessoas no Brasil usam a bolsa de colostomia. Na verdade não é bolsa, né? A grande maioria, mais de 90%, usa um saco plástico e não aquela bolsa que eu usei do meu lado. Então a gente sabe que a saúde é coisa séria. E você visitou alguns hospitais lá no Rio de Janeiro, fiquei sabendo, também no norte. Normalmente de noite, sem avisar, tá. para ver até como é que tomar, tá até não é por maldade, não, é para ver como é que funciona sem estar preparado, né? Porque às vezes quando a gente avisa que vai... Tá certo. Bem, um minuto, o Naban esteve comigo em Petrolina e Recife, né? Um encontro de governadores do Nordeste, até nós anunciamos pessoalmente lá de novo a questão do 13º do Bolsa Família. E um minuto, Naban, se for possível aqui, a titularização das terras da reforma agrária. Fala pra gente aí. Pois é, essa é uma meta que o presidente Bolsonaro determinou para não só fazer como foram feitos aí em governos passados, uma politicagem, uma exploração ideológica em cima de assentamentos aí na questão da reforma agrária. Esse governo tem como prioridade dar o título de propriedade a todo o assentado que cumpre a sua função, que está lá produzindo, mesmo com dificuldade, mas todo aquele assentado passará a ser efetivamente um proprietário rural. Consequentemente, ele vai ter linhas de crédito, porque ele tem o seu título de propriedade. Mas nós não paramos só aí, não. Nós também vamos dar para aquele assentado que recebe o seu título definitivo, também um crédito para ele construir a sua casa. Caso já tenha a sua casa, também vai receber uma verba para reformar a sua casa. Enfim, e mais outras também políticas adotadas no sentido de acompanhar, orientar, incentivar e mostrar que a agricultura familiar é viável sim, mas com uma política saudável, sem esse viés ideológico, sem o viés político. Nós estamos num outro processo de reforma agrária, mas mais uma colonização agrária sem fazer o que governos passados fizeram. Então, presidente, o senhor pode ter certeza que nós estamos aí trabalhando bastante no sentido de levar dignidade ao assentado e se transformar, não mais nesse nome de assentado, e sim efetivamente um produtor rural. Nessa mesma linha, também estamos trabalhando com a Presidência da República no sentido de viabilizar todas as comunidades indígenas. O índio brasileiro é um cidadão e ele tem o mesmo direito como cidadão de também poder trabalhar e produzir. E nós estamos vendo aí, ministro Mandetta, e o presidente recebeu aqui já várias etnias indígenas, aonde os índios querem trabalhar, os índios querem produzir grãos, querem fazer a sua mineração dentro da legislação, o seu manejo sustentável dentro da legislação e também o seu turismo dentro da legislação. Então essa é a nossa política agrária, completamente diferente de governos passados, e sim trazer dignidade para toda essa questão fundiária no Brasil. Semana passada nós anunciamos um pouco mais de 2 bilhões de reais para a educação. Aquela multa que a Petrobras recebeu nos Estados Unidos. São 2,5 bilhões, a princípio deve tudo para lá. Estamos tentando botar um pouquinho lá para o Marcos Pontes, com o Ministério da Ciência e Tecnologia. É importante para a saúde também. Você vai brigar também? Você vai brigar? Já fui lá na procuradora Raquel Dodge, pedi um pedacinho. Está dividindo aí saúde, educação, tecnologia. É importante que o dinheiro fique aqui com a gente. E no dia de hoje também, o nosso ministro Abraham Van Tralen, tá, anunciou um novo... Lá nós mandamos recursos para lá, não tem nada a ver com contingenciamento não. No dia de hoje, 1,6 bilhões de reais também o ministro da Educação descontingenciou. Ou seja, a gente segurou um pouquinho ali atrás, que foi 30% de 12, 3,6% do orçamento, e agora está praticamente zerando, uma medida de precaução. Mandetta, mais uma. Como é que está o nosso programa de vacinação no Brasil?
Vacina da gripe, campanha, presidente, termina amanhã, 31 de maio. A gente ainda deixa o sábado e domingo para aqueles grupos, né? Criança, abaixo de 6 anos, gestantes, acima de 60 anos, professores, pessoal da segurança, que esse ano foi o primeiro ano que teve direito a vacinar. Esses grupos são os prioritários. A partir de segunda-feira, os estados que atingiram a meta, Amazonas, os estados que puxaram a fila, Amapá, estão lá na frente, meus parabéns. A turma que ficou na média, se apertar um pouquinho esse final de semana chega. E o pessoal que ficou por último, no caso do nosso Rio de Janeiro, que foi o que menos vacinou, dá tempo de vocês fazerem também um esforço, porque vacinando da gripe você evita a pneumonia e evita o uso de CTI. A partir de segunda-feira o Ministério da Saúde autoriza para as outras pessoas em geral. Aí pode, quem tem consciência da necessidade da vacina, os caminhoneiros que quiserem vacinar, que é um pessoal que vive aí na estrada e que não pode ficar gripado, porque gripado tocar o caminhão é complicado, né, presidente? Sim, bastante complicado. Eu já passei por isso. Não sou caminhoneiro, sou habilitado a dirigir também caminhão, sou motociclista, mas realmente... Cuidado com a moto, presidente, vai devagar com a moto. Eu sou ortopedista, não quero ver o senhor na moto. Tem uns 10 anos que eu abandonei minha moto, mas há um mês e pouco atrás eu dei uma voltinha lá em Guarujá com a 125, né? Isso aí. E parece que eu fui multado, né? Eu levantei o capacete. Foi tudo só bem, errou, pagou, paga a multa. sem problema nenhum, tá certo? Bem, alguma coisa mais? Tem o milho balcão. Foi anunciado via... O governo federal adquiriu 200 mil toneladas de milho que vão ser vendidos através da Conab e num custo de 30% abaixo do valor de mercado. Então, o Nordeste vai ter milho agora já disponível, 30% abaixo do valor do mercado, principalmente nessa época. Consumo animal? Consumo animal, para consumo, para todo. É chamado milho balcão. Milho balcão. O produtor rural vai poder comprar lá do Agreste, da Caatinga, com toda a dificuldade que tem nesse período complicado. Então ele vai conseguir comprar um milho 30% mais barato lá na Conab, porque nós compramos 200 mil toneladas de milho e estão disponíveis aí, presidente. Elisângela, Mandetta, Naban. E você, a nossa razão de estar aqui. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a você pela confiança. E tem gente que vai ser eu, né? Vai ler os comentários abaixo e fazer uma juntada aí o que é mais criticado ou não, para a gente levar em conta na live da semana que vem. Se bem que na quinta-feira, semana que vem, estarei na Argentina, tá? Vamos fazer, se Deus quiser, a live lá da Argentina no mesmo horário. Estou indo para El Salvador representar o presidente na posse do presidente de El Salvador. Muito bom, tá? Embarco agora às 10. Tá certo. Pessoal, boa noite, muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser.